Olá, pessoal. Estamos de volta. Vamos continuar falando sobre as propriedades das linguagens regulares, tá? Só que agora nós vamos falar das propriedades de decisão. Então, na aula anterior nós falamos das propriedades de fechamento, né? Agora vamos falar das propriedades de decisão. O que essas propriedades falam, né? Na verdade, ela procura responder algumas questões fundamentais sobre as linguagens regulares. Aqui estão elas, né? Por exemplo, uma linguagem é vazia. Como é que a gente sabe que a linguagem é vazia? Um determinado string pertence ou não a uma linguagem, né? E a principal delas, eu acho que é essa aqui, ó. Duas descrições de uma mesma linguagem realmente descrevem a mesma linguagem? Se essas linguagens, elas são equivalentes, né? Vamos ver. Bom, para responder se uma linguagem é vazia, na verdade, o pensamento é meio óbvio, né? A gente vai simplesmente ver se ela é vazia ou não, ou seja, se ela tem esse símbolozinho aqui de vazio, né? Se ela tiver, ótimo, é vazio. Se não tiver, não é vazia. Mas só que nem sempre as linguagens estão representadas dessa forma, né? Com expressões regulares. E estão à vista, assim, né? A gente pode estar representando a linguagem regular por meio de uma outra representação, que são os autômatos finitos ou as expressões regulares mais complexas, né? E aí, como é que a gente vai responder isso, analisando esses autômatos e essas expressões? Bom, não é complicado, tá, gente? Se a representação for um autômato finito, a gente precisa saber se tem um caminho do estado inicial até um estado de aceitação, tá? Se existir um caminho, ótimo. A linguagem não é vazia, né? Agora, se todos os estados de aceitação estiverem desconectados do estado inicial, aí a linguagem é vazia, né? Isso quer dizer, significa que não tem nenhum caminho partindo do estado inicial que me leve a qualquer estado de aceitação, tá? Agora, se a representação for uma expressão regular, bom, aí a gente vai analisar direitinho, tá? Se a expressão não tiver nenhuma ocorrência desse símbolo aqui de vazio, ótimo, a gente já garante que a linguagem não é vazia, tá? Agora, se existir esse símbolozinho aqui do vazio, ela pode ou não ser vazia, e aí a gente tem que analisar esse algoritmo aqui, tá? Então, vamos lá. Sabendo que esse símbolo aqui é o que denota a linguagem vazia, a gente vai analisar as expressões pedacinho por pedacinho, tá? Então, caso tenha uma união, acho que é que a gente vai analisar. O resultado dessa união vai ser vazio se ambas as partes forem vazias. No caso aqui, se R1 e R2 forem vazias, né? Eu já comentei sobre isso com vocês na aula anterior, quando a gente viu umas propriedadezinhas, né, na transformação lá entre autômatos e expressões regulares. Então, para R ser vazio, os dois precisam ser vazios, né? Se eu faço uma união de vazio da linguagem vazia, que é esse símbolo aqui, com qualquer outra expressão, o resultado vai me dar qualquer outra expressão, tá? Para ser vazio, os dois precisam ser vazios. No caso da concatenação, não, né? Basta que uma dessas duas expressões aqui seja esse símbolo do vazio para que o resultado final seja vazio, tá? No caso do fecho estrela, o que acontece? R nunca vai ser vazia, porque lembram que o fecho estrela inclui sempre a cadeia vazia, e a cadeia vazia não representa uma linguagem vazia, tá? E aqui, R sendo uma expressão entre parênteses, R só vai ser vazio se R1 também for vazio, porque os parênteses não mudam a linguagem, tá? Agora vamos responder uma outra pergunta com relação às propriedades de decisão, né? Que é se um dado string pertence ou não a uma linguagem, tá? Embora essa cadeia seja explicitamente dada, ou seja, a gente sabe qual é a cadeia, a linguagem ela não é explícita quais são todas as cadeias listadas, uma a uma, que fazem parte dessa linguagem, né? Normalmente a gente representa ela por um autômato ou por uma expressão regular, tá? Então, se ela estiver representada por um autômato, para a gente saber se a cadeia W pertence ou não a esse autômato, a gente vai processar esse autômato usando o W como entrada, tá?
Então, se o AFD estiver no estado de aceitação no final da leitura de W, então é porque W é aceito sim. Caso contrário, W não é aceito. Né? Isso vocês já sabem. Agora, se a linguagem L estiver representada de outra forma, a gente vai converter essa outra forma numa AFD e fazer essa simulaçãozinha. Tá? Se a representação for uma AFN, vocês podem simular diretamente por uma AFN. Tá? E se for uma expressão regular, você transforma por uma AFN e simula a cadeia W. Tranquilo, né? Bom, vamos começar então falando sobre equivalência e minimização de autômatos, tá? Nessa aula agora a gente vai aprender a fazer equivalência de linguagens, tá? A questão então aqui que a gente tem que responder é se duas descrições das linguagens regulares representam a mesma linguagem. Ou seja, será que essas duas descrições são equivalentes? Eu tenho um autômato e uma expressão regular, são equivalentes? Ou esses dois autômatos são equivalentes, representam a mesma linguagem, né? Por que isso é importante, gente? Porque a gente pode encontrar uma maneira de minimizar o autômato, ou seja, de encontrar um autômato equivalente, só que com um número mínimo de estados, tá? Bom, então a gente começa trabalhando a questão de saber quais estados são equivalentes. Tá? Então, a gente olhando para um autômato, a gente precisa descobrir, então, quais estados ali que são equivalentes. E o que eu quero dizer, o que é que eu quero dizer com estados equivalentes? Bom, dois estados distintos, P e Q, podem ser trocados por um único estado que se comporte ao mesmo tempo como P e Q, tá? Isso que são estados equivalentes, tá? Então, vamos responder isso. Quando é que dois estados são equivalentes? Olha só. Para todo string W, a função de transição do estado P lendo W é um estado de aceitação somente se a função de transição de Q lendo W também for um estado de aceitação, tá? Então, falando em outras palavras, para P e Q serem equivalentes, toda vez, para qualquer cadeia que P leia e pare no estado de aceitação, Q, lendo essa mesma cadeia, também vai ter que parar no estado de aceitação. Tá? Então, nesses casos é impossível encontrar diferença desses estados, tá? E uma coisa importante é que não há exigência alguma que P e Q alcancem o mesmo estado de aceitação processando W, tá? Basta apenas que ambos sejam estados de aceitação, tá? Então, pode ser que P lendo W pare no estado 2, que é estado de aceitação, e Q lendo W pare no estado 4, que também é de aceitação, tá? Então, nesse caso, vou testar todos os Ws possíveis, todas as possibilidades, e se todas elas derem essa situação, então, ok, eles são equivalentes, tá? E aí, se os dois estados não são equivalentes, a gente vai chamar esses estados de estados distinguíveis, tá? Então, vamos ver a definição do que é um estado distinguível. Um estado P é distinguível de um estado Q se existe pelo menos um string W, tal que um estado entre a função de transição de P lendo W e a função de transição de Q lendo W é de aceitação e o outro é de não aceitação, tá? Então, vamos falar isso de outra forma. P é distinguível de Q se existe pelo menos uma cadeia tal que a função de transição de P lendo essa cadeia vai parar num estado de aceitação e de Q lendo essa cadeia para num estado que não é de aceitação, tá? Um foi para aceitação, o outro foi para não aceitação. Então, eles já são distinguíveis, tá? Então, para a gente achar um estado distinguível, basta a gente achar um caso que aconteça isso, tá bom? Vamos ver exemplo, então. Olha só, esse autômato aqui. Vamos analisar primeiro os estados C e G, tá? Olha aqui, C e G. Só de olhar por si só, já vemos que C é um estado de aceitação e G não é estado de aceitação, tá? Então, eles já são distinguíveis de cara, tá? Olha só, eles são distinguíveis por epsilon, ou seja, pela própria cadeia vazia. Porque sem consumir símbolo algum, a gente vai parar neles próprios e eles por si só são distinguíveis, porque um é de aceitação e outro não. Certo?
Vamos ver outro exemplo, então. Aqui, ó, os estados A e G. Então, A está aqui, é um estado de não aceitação, e G também é um estado de não aceitação, tá? Então, ambos são de não aceitação, logo a cadeia vazia não os distingue, né? Porque os dois são de não aceitação. Então, a gente estamos procurando uma cadeia que me leve um para o estado de aceitação e outro para o estado de não aceitação. Tá? É isso que a gente está procurando. Vamos testar, então, a cadeia zero. Tá? Olha só. A além do zero vai para B, que é de não aceitação. E G além do zero vai para o próprio G, que também é de não aceitação. Então, eu não consigo concluir nada, tá? Com a cadeia zero. Vamos testar, então, a cadeia 1. A além do 1 vai para F, que é de não aceitação. E G além do 1 vai para E, que é de não aceitação também. Então, ainda não consigo concluir nada com a cadeia 1, tá? Então, vamos testar, então, o string, ó, 0, 1. Vamos ver, então. A além do 0, 1 vai parar em C, que é de aceitação. E G além do 0, 1 vai parar onde? 0, 1. Vai parar em E, que é de não aceitação. Então, eu tenho um estado de aceitação e outro não para a mesma cadeia. Logo, a gente já consegue concluir que A e G são estados distinguíveis. Certo? Vamos ver outro exemplo. Temos aqui o estado A e o estado B, tá? Então, olha só. A gente vê que os dois são de não aceitação. Então, logo, ó, a cadeia vazia não os distingue, tá? Então, analisamos aqui, ó, a entrada 1. Além do 1 vai para F, além do 1 também vai para F. Não consigo concluir nada, tá? Para a entrada 0, o que eu vou olhar aqui, ó? Além do 0 vai para B, que é de não aceitação, e além do 0 vai para H, que também é de não aceitação. Também não consigo concluir nada. Aqui, ó, 0, 1. Vamos ver a cadeia 0, 1. Então, além do 0, 1, ó, 0, 1. Ou seja, de B, ele passa para C, que é de aceitação. E além do 0, 1, vai de H, vai ler 1 e vai para C também, que é de aceitação, né? Então, será que a gente consegue concluir alguma coisa? Daqui, ó, a partir de C, os dois vão chegar no mesmo estado. Então, a partir daqui, tudo vai ser igual. Vocês concordam comigo? Né? Então, lendo 1, vai para F. Então, a partir de F, qualquer cadeia depois de 1, ou seja, 1, 0, 1, 1, ou o que vier depois de 1, vai partir de F. Então, para os dois estados, vai ser igual, tá? E lendo 0, 1, né? Lendo 0, 1, vai chegar em C. E a partir de C, tudo vai ser igual. Os dois chegaram em estados de aceitação. Quando um chegou na aceitação, o outro também chegou, tá? Então, aí a gente já concluiu, então, que A e S são estados equivalentes, certo? Bom, então, quando vocês percebem que a gente vai ter que fazer isso para todos os pares de estados no autômato, tá? Descobrir quem são distinguíveis e quem são equivalentes. E aí a gente vai precisar construir uma tabela, preencher uma tabela de todos os pares, tá? Então, a metodologia é essa aqui, ó, fazer a descoberta recursiva dos pares que são distinguíveis no autômato. Então, a base é, se P é um estado de aceitação e Q não é de aceitação, então você já sabe que esse par aqui é distinguível, tá? A indução é, se P e Q sejam P e Q, um par de estados, tá? Aqui, um símbolo de entrada A. Você tem essa situação aqui, ó. R é a resposta da função de transição de P lendo A. E S é a resposta da função de transição de Q lendo A. E você sabe que R e S são distinguíveis por anteriores, né? Por descobertas anteriores. Então, a partir daqui, você já pode concluir, então, que P e Q também são distinguíveis, tá? Vamos ver exemplo, tá? Você vai colocar um X num par nos estados que são distinguíveis, tá? E os quadrinhos que ficarem em branco no final vão ser considerados equivalentes,
tá? Inicialmente, lógico, a tabela está em branco. E aí você vai analisando par a par, tá? Então, vamos começar pela base. A base é a gente distinguir os estados que são de aceitação com os que não são, tá? Então, a gente olha aqui para o autômato e vê que C é o único estado de aceitação. Então, a gente vai marcar C com todos os outros estados, tá? Então, eu marquei aqui, ó, C com A, C com B, aqui, ó, C com D, com E, F, G e com H, tá? Então, C é distinguível de todos esses estados. E aí, a gente vai seguir por indução, tá? Olha aqui. C e H é distinguível, né? C e H é distinguível. E E e F vão para H e C na entrada 0. Olha só. E na entrada 0 vai para H e F na entrada 0 vai para C. E a gente já sabe que C e H é distinguível. Então, logicamente, E e F também vão ser distinguíveis. Então, a gente vem aqui, ó, E com F e marca um xizinho, tá? E aí, assim, a gente vai descobrir todos os pares que são distinguíveis, tá? Só o A e o G que a gente descobre de outra forma que eu já mostrei para vocês no slide anterior, né? Bom, então, esse algoritmo que eu mostrei para vocês é para a gente descobrir quais são os estados que são equivalentes e quais os estados que são distinguíveis, tá? E aí, no final, vocês vão ter uma tabelinha marcando isso. Para que serve isso? Primeira coisa que a gente consegue fazer usando isso, a primeira utilidade, é testar a equivalência de linguagens regulares, tá? A gente consegue testar se duas linguagens LM são iguais. Tá? Primeiro de tudo, se essas representações não estiverem na forma de autômato, vocês vão converter para a forma de autômato finito determinístico, tá? As duas representações. E aí, o que é que a gente vai ter? Construa o AFD, cujos estados vai ser a união dos estados dos dois AFDs, ou seja, de L e de N, tá? Tecnicamente, esse novo AFD vai ter dois estados iniciais, mas aí você faz de conta que só tem um estado, tá? Escolhe um dos dois para ser o estado inicial. E aí a gente vai testar se os estados iniciais são equivalentes. Caso positivo, as duas linguagens são iguais. Vamos ver aqui, ó. Então a gente tem esses dois estados aqui. Esse que tem esses dois estados e esse que tem 3 estados, tá? Cada um aceita o string vazio e todos os strings terminados em 0. Tá? Isso é o que está dizendo. Que esses dois estados aceitam essa linguagem aqui, com essa expressão regular aqui. Ok? Aí, o que é que a gente faz? A gente imagina, então, que isso aqui é um autômato só e que o estado inicial é esse. Tem 5 estados, A, B, C, D e E, tá? O que é que a gente vai fazer? Preencher aquela tabelinha, certo? Então, a gente vai começar colocando um X em todos os pares em que apenas um é de aceitação. Então, quem é de aceitação? A, C e D. Então, eu vou preencher aqui, ó. A é diferente de quem? A é diferente de B e A é diferente de E, porque não são de aceitação, né? A mesma coisa para C e D, ó. C é diferente de B e C é diferente de E, tá? Aqui. E assim a gente vai preenchendo a tabela, tá? Quando a gente faz essa etapa de ver os de aceitação com os de não aceitação, a tabela já está completa, tá? A gente já não consegue mais distinguir nenhum outro estado. E aí a gente descobre que quem é equivalente aqui é A, C e D. Certo? A, C e D são equivalentes. E isso quer dizer o quê? C era inicial e A era inicial, então quer dizer que as linguagens são equivalentes, tá? Porque os dois estados iniciais eram equivalentes. Ok? Então, a nossa aula termina aqui e nos vemos na próxima para aprender a minimizar os autômatos.